Vídeo 10. 2 princípios. A verdade é universal e fala a verdade. Primeira parte, os princípios comuns a todas as religiões. A verdade é universal. As religiões são como ramos de uma mesma árvore. Cada ramo difere ligeiramente dos outros, mas todos estão ligados ao mesmo tronco e se nutrem das mesmas raízes. Prosseguindo um pouco mais nessa analogia, pode-se dizer que a raiz representa a fonte comum de todas as religiões, o ponto de conexão entre a consciência humana e a divina. No íntimo de cada pessoa existe a percepção de que ela é parte da consciência universal. Fundadores e mestres iluminados de cada religião recorreram a essa fonte. Toda religião é inspirada pela divindade. As palavras de Jesus, Buda, Maomé, Moisés, Shankara e Confúcio podem variar, mas sua mensagem sobre a necessidade da compaixão, da compreensão e da solidariedade expressa profundamente a unidade do espírito humano. Essa mensagem é insuperável. Ao longo dos séculos, certos governos, movimentos filosóficos e seitas religiosas promoveram a discórdia por diversas razões, mas o tempo apaga essa separação. Repetidamente, a verdade é revitalizada e a unidade intrínseca entre os seres humanos se faz notar. Não existe vocação maior do que contribuir para o crescimento dessa consciência no mundo. Aqueles que se incumbem dessa missão sentem-se inspirados por Deus. Eles se tornarão as lanternas que iluminam os novos tempos, quando as diferenças enfraquecerem, dando lugar à paz e à harmonia. O cristianismo diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a representação, para a repreensão, para a correção, a educação na justiça, a fim de que todos os seres criados por Deus sejam completos e habilitados para toda a boa obra. O islamismo: cremos em Deus, cremos no que foi revelado a nós e a Abraão, e cremos no que foi dado a Moisés e Jesus, no que foi dado aos profetas pelo Senhor deles. Não fazemos nenhuma distinção entre eles e perante Deus nos resignamos. O budismo: não censures as outras seitas, não condenes os outros, mas antes respeite neles o que seja merecedor de respeito. O hinduísmo: de modos variados, os sábios descreveram as mesmas verdades invariáveis e essenciais. Não há nenhum real conflito entre todas elas. Confucionismo: a verdade não parte da natureza humana. Se o que é considerado verdade partir da natureza humana, não pode ser considerado verdade. Sufismo: permite-nos reconhecer a Ti em todos os Teus nomes e formas sagradas, como Rama, como Krishna, como Shiva, como Buda. Deixe-nos conhecer a Ti como Abraão, como Salomão, como Zaratustra, como Moisés, como Jesus, como Maomé e muitos outros nomes e formas conhecidos e desconhecidos do mundo. Fala a verdade. Cristianismo: tendo abandonado a mentira, fale a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Judaísmo: fala a verdade com o teu próximo, executa juízo de verdade e de paz em tuas portas. Budismo: a ele eu chamo de Brahma, aquele que profere a fala verdadeira, instrutiva e livre de aspereza, de modo que não ofenda ninguém. Islamismo: não cubras a verdade e falsidade, não escondas a verdade conscientemente. Hinduísmo: diz o que é verdade, cumpra o teu dever, não te desvie da verdade. Provérbio Ashanti, sabedoria africana: uma mentira pode aniquilar 1000 verdades. Confucionismo: a sinceridade é o caminho do céu, e pensar sobre como ser sincero é o caminho do homem. Todo aquele que possui a mais completa sinceridade faz crescer os outros. Os desprovidos de sinceridade nunca conseguem promover o crescimento dos outros.
segunda parte, que é as considerações messiânicas. Meixo Sama tem vários ensinamentos falando sobre a verdade. Eu escrevo a verdade, concretização da verdade e verdade e pseudo-verdade. Ele amplia dizendo que é verdade. Verdade é o estado natural das coisas. O grande Kashyapa foi o único discípulo a entender o famoso sermão do Buda, conhecido como Sermão da Flor. Disse que em certa ocasião o Deus Brahma apareceu um grupo de discípulos reunidos e pediu ao Buda que explicasse o Dharma, ou seja, a verdade, o caminho. O Buda, em vez de fazer um sermão, apenas empunhou uma flor. Nenhum dos presentes entendeu o que aquilo significava, exceto Kashyapa, que respondeu com um sorriso. O Buda então disse: o verdadeiro Dharma não pode ser expresso em palavras ou letras. É uma transmissão especial fora da doutrina escrita. Essa transmissão eu confio a Kashyapa. A verdade é o próprio estado natural das coisas. O sol desponta no nascente e desaparece no poente. O homem inevitavelmente caminha para a morte. O homem manter-se vivo através da respiração e da alimentação também é verdade. Verdade é Deus. Mais do que Deus é a verdade, aqui se afirma que a verdade é Deus. Talvez seja dito no sentido de chegar à conclusão de que tudo que existe, inclusive se relaciona ao homem, ser regido pela verdade. Meixo Sama faz o mesmo para o tempo, quando no seu ensinamento o tempo é Deus, ele diz: nem Deus pode vencer o tempo. Esta frase encerra uma profunda sabedoria e diz tudo. Por isso, pensa-se não haver nenhuma inconveniência em afirmar que o tempo rege tudo o que existe sobre a Terra. Meixo Sama entende a verdade da seguinte maneira. Dito de outra maneira: a verdade é o caminho, o bem é a ação e o belo é o sentimento. Para Meixo Sama, Deus não é apenas verdade. Ele é também o bem e o belo, ou seja, Deus é a tríade, verdade, bem e belo. Como verdade é Deus, então falar a verdade é falar como Deus. Daí se deve buscar a verdade, porém sem esquecer da honestidade e mentira. É melhor ser franco ou não ser franco? É claro que a franqueza é o melhor caminho. Entretanto, as coisas não são tão simples assim. Há ocasiões em que precisamos ser francos e outras em que não devemos ser. As pessoas que conseguem distinguir tais situações são consideradas inteligentes ou sábias. Quando temos de escolher entre uma situação e outra, devemos, tanto quanto possível, ter como norma a franqueza. Todavia, se esta for totalmente impraticável, como por exemplo quando visitamos um doente desenganado, somos forçados a omitir a verdade. Ainda que estejamos contrariando a nossa própria vontade, este é o melhor procedimento. Níveis de verdade. Mesmo se tratando de algo verdadeiro, deve ser considerado 3 níveis: superior, médio e inferior. Muitas vezes aquilo que o ser humano admite como verdade pode ser um conhecimento extremamente inferior, embora, é claro, indique que a alma já está um pouco mais purificada do que na fase anterior. Nesse estágio, as incertezas começam a diminuir pouco a pouco, e visto que o poder de discernimento vai aumentando dia a dia. Continua, entretanto, impossível extinguir-se ainda totalmente as dúvidas. Até pessoas ilustres as têm, e muitas. A única diferença é que quanto maior for a agudeza do espírito, mais rápido será o desaparecimento do obstáculo. Verdade absoluta pode ser alcançada através da eliminação das máculas. Dúvidas e nuvens espirituais. As pessoas de hoje têm muitas nuvens no espírito, por isso, mesmo que sejam ilustres e cultas, possuem inúmeras dúvidas e tentam desesperadamente encontrar de imediato a resposta para cada problema que enfrentam. Agindo desse modo, malogram porque estão buscando para si mesmas o fracasso. Nunca vão, pois, alcançar a verdadeira sabedoria. Sente-se essa escassez de ti, de modo especial, entre os políticos, que aparecem com frequência nos jornais. Isso acontece devido às nuvens espirituais acumuladas ao longo dos anos. É então de suma importância que o ser humano elimine o maior número possível de impurezas. Somente assim conseguirá melhorar não só a saúde, mas também a cabeça.
aperfeiçoando a sua capacidade de raciocínio, o seu intelecto. Dessa forma, terá condições de identificar facilmente a verdade. Subjetividade e objetividade. Os seres humanos se prendem a uma visão subjetiva da vida. Atitude muito perigosa. Quem admite como verdade apenas os próprios conhecimentos persiste numa única ideia e tenta avaliar os demais somente de acordo com a sua maneira de pensar. Para os que agem assim, nem sempre os empreendimentos correm bem. Além disso, tornam-se pessoas torturadoras de si mesmas e também dos outros. A fim de evitar maiores dissabores, o homem precisa, portanto, dominar-se e criar uma maneira de ver a realidade, segundo a qual a crítica deve ser dirigida exclusivamente a si próprio. Procedendo dessa forma, será muito difícil cometer enganos. O ego, aquilo que todo homem trouxe ao nascer, não tem grande valor. Quem deseja evoluir deve criar um novo eu, isto é, nascer pela segunda vez. Misericórdia de Deus sem perda de tempo. Muitas pessoas comentam que a messiânica é maravilhosa, o poder de Deus é grandioso, e por isso, quando chegar o dia do juízo do bem e do mal, a humanidade será salva. Na realidade, entretanto, pouquíssimos vão conseguir sobreviver. Os demais serão destruídos. Este ponto tem que ser bem entendido e divulgado por quem ministra Jorei. Portanto, depois de falar um pouco, se a pessoa não se interessar, condiz com a lógica deixá-la de lado, porque certamente seu nome já foi apagado do livro da vida. Essa é a maneira mais certa de agir, pois não compensa o esforço de tentar obter a remissão para quem não a deseja. Além disso, pede-se a oportunidade de ajudar aquele que está querendo ser salvo. A última consideração messiânica é sobre discernimento. Um mamerrito perguntou a Meixo Sama: o senhor fala frequentemente sobre cabeça ruim. O que significa isso? Imagine uma montanha. Quando você está no meio e daí sobe um pouco, tem uma visão mais ampla. Quando chega ao topo, vê tudo e com clareza absoluta. No sopé, entretanto, enxerga muito pouco, pouquíssimo. Então, de acordo com esse exemplo, ter cabeça ruim quer dizer estar no início, lá embaixo, ou seja, agir sem discernimento, não percebendo as questões vitais de modo claro, possuindo apenas uma visão estreita a respeito dos fatos. Portanto, o esforço deve ser o de chegar ao ponto máximo da montanha, de onde se pode ver mais amplo e melhor. E aqui se encerra o vídeo 10. Até a próxima.